Tudo bem, time? Como vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos nos aprofundar num tema, nós vamos iniciar a montagem, a confecção da nossa DRE, tá? Que é o demonstrativo do resultado do exercício. Não é somente como montar uma DRE, que não é algo complexo, mas o que vocês vão entender é qual é o objetivo, como alocar cada conta financeira no seu local, cada informação no local correto e o que vocês precisam de fato analisar na DRE, tá? Porque aqui é riquíssimo de informações. Eu me lembro que nas aulas anteriores eu comentei com vocês que é um relatório universal. Independente se o teu negócio é um negócio pequeno, médio ou grande, você precisa fazer gestão dele. E a DRE é o ponto principal, é o marco principal. Porque ela bem feita, ela vai servir de subsídios para vários outros indicadores. Então nós temos que fazer a DRE com muito cuidado, muita clareza. É difícil? Não é difícil. Vocês vão tirar de letra, ok? Antes de nós entrarmos no corpo da DRE, para a gente entender a composição, hoje eu vou estar explicando para vocês nessa aula aqui a estrutura da DRE, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma DRE já montada, pronta, para vocês entenderem. Tá? Só que antes eu vou falar de um tema também de dados, informações. Banco de dados, pessoal. Gente, informações é primordial em qualquer empresa. E empresa que não tem informação, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue criar relatórios, ela não consegue fazer planejamento, ela não consegue detectar nenhum tipo de ineficiência, seja ele produtivo, comercial, financeiro, independente. Se você não tem informações, você não tem nada na mão. O mercado ele é muito competitivo. Imagine, pessoal, para quem já tem banco de dados, já trabalha com várias informações, já tem a dificuldade de planejar, de manter o negócio, imagine para quem não tem. Então, assim, quando vocês escutam da seguinte forma, empresa fechou, empresa quebrou, foi para a insolvência, pode ter certeza que não teve gestão. Faltou dados, faltou informações, faltou observar onde precisava olhar. É por isso que o negócio não funciona. Não tem gestão, não tem disciplina, gente, não vai para frente. Vocês vão viver com dor de cabeça, vão viver apagando incêndio, vão perceber que é um buraco sem fim e quando vocês acordarem vai estar lá no fundo do poço e não tem como recuperar. Quer manter o negócio saudável? Aprenda a fazer a gestão. Aproveite cada aula que nós temos que vocês vão prosperar. Isso eu garanto. Ok, pessoal? Então, eu queria, antes de mais nada, de mostrar uma estrutura para vocês. Nós vamos dividir essa aula de DRE em duas etapas. A primeira etapa, eu vou mostrar para vocês já uma estrutura pronta. Eu vou explicar para vocês os componentes de uma DRE, o que são cada situações, onde alimenta. Quero falar um pouquinho também de novo sobre banco de dados, que nós precisamos de informações para alimentar a DRE. Se não tivermos informações, nós não teremos uma DRE montada. Tá? E a segunda parte, numa segunda aula, num segundo vídeo, aí nós vamos montar uma DRE fictícia juntos, para vocês acompanharem. Aí faremos todos os diagnósticos necessários. Tá? Então vamos começar com esses trabalhos. Eu queria mostrar para vocês aqui uma situação bem legal, bem importante e primordial. Tá? Como vocês estão vendo aqui, olha só, pessoal. Para montar uma DRE, nós precisamos de informações. E onde eu busco essas informações? Vamos recapitular? Relembrando, a DRE é um relatório ao qual nós precisamos de informações por regime de competência e não por regime de caixa. Se vocês olharem as aulas anteriores, vocês vão relembrar, vocês vão identificar que nós trabalhamos muito isso. Regime de competência é aquele período ao qual nós determinamos que as informações são geradas. Quanto eu faturei? Quanto eu precisei gastar para chegar naquele faturamento? Quanto que gerou de impostos para eu ter faturado aquele valor? É o quanto eu gerei, não é necessariamente o momento que eu desembolsei. O desembolso, relembrando, fluxo de caixa, ok? Mas essas informações tem no treinamento. Focando aqui de novo, pessoal. Vamos lá. Isso aqui é só uma colher de chá para que vocês também, para quem não tem, isso que sirva de um norte, que seja de uma indicação para vocês se orientarem no dia a dia. Até porque para montar a DRE precisamos de dados, ok? Vamos lá então. Então eu fiz um esboçozinho aqui para facilitar a vida de vocês. Nós vamos precisar na nossa DRE saber quanto que faturou no mês. Onde eu busco essa informação?
Se vocês tiverem um sistema operacional ao qual tudo que vocês faturam fica registrado no sistema operacional, excelente. Vocês vão gerar um relatório de faturamento e vocês vão ter o valor que foi faturado no mês. Ponto. Fácil. Se vocês não têm um sistema operacional, um banco de dados para essas informações, nós vamos precisar criar. Então, vocês vão precisar criar uma planilha no Excel simples e básica e pelo menos informar nessa planilha de Excel o nome do cliente, a data do faturamento, o dia que vocês estão faturando, o valor que vocês estão faturando. Ok? Coloca lá também até o número da nota no Excel para nível de conciliação. Por que isso? Eu preciso do faturamento bruto para informar na DRE. Esse é o primeiro ponto. Ok? Segundo item, os impostos sobre venda, que também é um componente que precisa ter na DRE. Tanto os impostos sobre venda, como os impostos sobre resultado. Ok? Mas vamos lá, onde nós buscamos essa informação? Quando você fecha o mês financeiro, o mês contábil, a tua contabilidade ela precisa das suas informações para fazer as apurações dos impostos. Ela vai informar os órgãos responsáveis e ela vai entregar para você uma guia de imposto, independente do teu regime tributário. Então, em cima daquilo que você faturou, a contabilidade ela vai fazer as apurações e te passar esses dados. Ou seja, onde que você busca esses dados? Lá com o seu contador, ok? Fechou o mês, no mês subsequente ele faz a apuração e devolve para você quanto que gerou de imposto no mês passado, que é o mês que nós estamos montando a nossa DRE. Tranquilo? Terceiro ponto, custos de produção, matéria-primas, insumos, onde busca essas informações. Se você for uma indústria, cada produto precisa ter uma ficha técnica, que na ficha técnica vai constar tudo que você utiliza para fazer um determinado item, quanto que vai de matéria-prima, de consumo, de peça, disso ou daquilo, você vai ter ali a quantidade e você também vai ter o preço de custo. Então, você vai multiplicar proporcional ali o valor da compra proporcional à quantidade que você utilizou para fazer aquele determinado produto. Se tiver sistema que faça essa compensação, excelente, você consegue gerar através de relatórios. Se não tem, tem que montar uma ficha técnica, saber tudo que foi produzido, confeccionado, gerado no mês, para que vocês tenham essas informações. Tá? Se você for uma revenda, que você não precisa produzir, não precisa industrializar, você compra e revende, mesma coisa. Se tiver um sistema que indica para a gente a quantidade que comprou, a quantidade que vendeu, está excelente. Então, eu sei quanto que me custou ali naquele mês. Caso não tenho, mesma coisa. Vamos providenciar uma planilha de Excel e vamos fazer esse controle. Precisamos dessa informação, pessoal. Se você é um prestador de serviço, tá? Mesma coisa. Precisamos que tenha as informações ali de custo hora, quem que é o responsável pelo processo, quem são as pessoas que estão envolvidas ali, tá? E aquele componente, ou aquele insumo, ou aquele material que você utilizou. Precisa saber disso. Eu preciso saber o seguinte, pessoal. Eu faturei X. O meu custo, ele é o que eu precisei disponibilizar para chegar naquele faturamento. Ou é matéria-prima, ou é insumos, ou são horas trabalhadas na prestação de serviço. Se for uma revenda, aquilo que eu vendi eu precisei comprar. Então, aquilo que eu comprei e eu vendi, aquele produto, eu só fiz uma transmissão, uma distribuição aqui. Quanto que ele me custou na entrada? Quando eu faço a venda desse produto, eu agrego a margem que eu quero ter de lucro, né? Isso é um tema para uma outra aula, mas eu preciso saber a quantidade que eu vendi. Eu pego essa quantidade que eu vendi e multiplico pelo preço de compra, eu sei qual que é o custo. Entenderam? Então, eu preciso ter esses dados. Então, esses dados, sem essas informações, fica praticamente impossível nós termos uma DRE. Então, se não temos, temos que criar a metodologia de criar um belo fluxo de processos internos para que as informações elas ocorram de formas corretas. Ok, pessoal? Despesas fixas. Onde eu busco? Vou dar um exemplo. A folha de pagamento. Se tiver uma folha de pagamento, com certeza você tem extratos de folha de pagamento gerado pela sua contabilidade ou pelo seu contador. Ele vai passar um extrato para você ali com todas as informações do teu funcionário. Quanto que você recolhe de INSS, quanto que você paga de FGTS também, né? Quanto que você paga líquido para ele. Então, tendo essa informação, facilita. Esses valores já vêm classificados, tá? As demais despesas que compõem essa estrutura precisam também estar registradas em algum local, ou sistema ou planilha de Excel. Lembrando que são despesas fixas administrativas, todos os meses elas devem se repetir. Mas tudo que eu pago naquele mês,
eu preciso ter o registro daquilo. Se eu paguei um aluguel, eu tenho que saber qual que é o valor do aluguel. Paguei a luz, paguei a água, paguei os salários. Então, eu preciso entender, paguei o sistema. Algum local eu preciso registrar essas informações, porque todas elas são pertinentes e elas vão para a DRE. As despesas financeiras, pessoal, mesma coisa. Onde eu busco as informações da minha despesa financeira? Lá no meu extrato bancário. Simples. Se nós estamos, eu vou dar um mês qualquer, se nós estamos fechando a DRE do mês de janeiro, o que eu tenho que fazer? Eu pego todo o extrato do mês de janeiro, se eu tenho se eu movimento mais de um banco, eu vou gerar os extratos de todos os bancos. Eu vou olhar no extrato toda a tarifa bancária que eu tive naquele período. Tarifa de registro de boleto de cobrança, manutenção de conta, tudo que o banco me cobrou de tarifas bancárias eu busco no extrato para informar na DRE. Caso eu também esteja pagando algum financiamento, algum capital de giro, o valor da parcela está lá no extrato. Então eu preciso pegar esses dados e também informar na minha DRE. Ou seja, pessoal, para nós estruturarmos esse relatório de DRE, nós vamos precisar de todas essas informações. Então, assim, se não tem, precisa providenciar um fluxo interno de processos para que nós tenhamos esses dados para montar a DRE. Tranquilo? Até aqui? Então, dando sequência, eu vou mostrar para vocês agora a estrutura de uma DRE. Olha que interessante. E lembrando que este modelo de DRE nós vamos disponibilizar para vocês baixarem também. Olha que legal. Então, se vocês não têm um modelinho, vocês vão ter pelo menos aqui já uma estrutura pronta para vocês alimentarem. Show de bola, né? Então, nós criamos aqui uma empresa fictícia, a Estofados Esperança Limitada. Tá? E aqui nós fizemos várias simulações dentro dessa DRE. Antes de chegar nos números, pessoal, quero mostrar para vocês a estrutura. Olha como que ela é estruturada. Essas linhas nós chamamos contas financeiras. Vocês estão vendo aqui, ó. Todas essas contas, essas nomenclaturas, matéria-prima, insumos, vão vendo, ó, água, energia, telefone, nós nomeamos como contas financeiras. Tudo aquilo que você movimentou no seu mês, você precisa ter aqui na DRE. O plano de contas que você tem no teu sistema, na sua planilha de Excel de controle, tem que ser cópia fiel na DRE para facilitar a confecção. Tá? Então, vocês podem ver que ela é classificada por contas financeiras. Gente, no topo da DRE, nós temos o faturamento da empresa, quanto a empresa faturou naquele período. Nós estamos usando aqui como exemplo e como referência o mês de janeiro, ok? Então, na nossa suposição, a Estofados Esperança, no mês de janeiro, ela faturou R$100 mil bruto. Ela teve um faturamento de receitas físicas de 80 mil e receitas vendas online de 20 mil, que teve um total de 100 mil de vendas. Ok? Então, esse foi o faturamento bruto da Estofados Esperança no mês de janeiro. Pois bem, pessoal, tudo que nós olharmos agora daqui para baixo, agora são custos e despesas, ou seja, são todos os gastos, são todos os desembolsos que a empresa teve e precisou ter para chegar naquele faturamento de R$100 mil, ok? Então, nós já começamos aqui, ó, olha como que a DRE facilita a nossa vida. Impostos sobre venda são variáveis. Quanto mais eu faturo, mais eu pago de impostos. Aqui, pessoal, eu coloquei vários exemplos. Ó. Se for uma empresa do Simples Nacional, vocês vão ter um DAS, que é um documento de arrecadação fiscal simplificado. Tá? Se você for uma empresa do lucro real ou presumido, você vai ter ali os impostos abertos, que é o ICMS, PIS, COFINS, o IPI. Tá? Se for uma prestação de serviço, você vai ter o ISS. Ok? Então, eu fiz uma simulação que dentro aqui da nossa empresa, Estofados Esperança, nós tivemos aqui, para faturar R$100 mil, nós precisamos gerar R$4 mil de DAS, Simples Nacional. Eu faturei na empresa do Simples Nacional e deu um total de R$4 mil. E na empresa do lucro real ou presumido, ali entre PIS, COFINS, ICMS, etc., IPI, eu paguei, na verdade, me gerou para eu pagar R$3 mil de impostos. Então, se eu somar o mês de janeiro, eu vou chegar num total
de R$ 7.000 de encargos de impostos variáveis e impostos sobre venda. Lembrando, pessoal, esse valor de impostos eu vou pagar só no mês seguinte. Se a DRE é de janeiro, essas guias de impostos virão para eu pagar em fevereiro, tá? Mas nós tratamos competência, nós entendemos aquilo que gerou no mês para eu faturar R$ 100.000. Tranquilo aqui? Olha que bacana também. Aqui nós temos uma análise em percentuais. Então, nós sabemos, pessoal, qual que é o percentual que cada conta financeira dessa representa do faturamento da empresa. Isso facilita. Eu consigo ter uma visão se eu estou muito inchado, se a minha folha está muito alta, se o meu prolabore está muito alto, se o meu custo está muito alto. Então, aqui nós temos uma seguinte visão. Os meus impostos no mês representaram 7% do meu faturamento. Ok? Então, quando nós pegamos aqui o faturamento bruto e deduzimos os impostos sobre venda, nós chegamos na receita líquida, que é um saldo, um valor, que é faturamento bruto menos impostos. Ok? O que nós temos mais abaixo aqui? Custos fixos e variáveis diretos. Olha que bacana, pessoal. Nós estudamos isso aqui no treinamento anterior, né? O que são custos fixos e custos variáveis? Gente, nós chamamos de CPV ou CMV. O que é o CPV? O CPV é custo do produto vendido. Ele é mais voltado para quem tem indústrias. E o CMV é o custo da mercadoria vendida. É mais para prestação de serviços e para quem é distribuidor. Tá? São nomenclaturas diferentes. Ok, pessoal? Então, o que nós temos aqui dentro dos custos fixos, diretos e variáveis? Olha como facilita o entendimento de vocês. Aqui nós temos a mão de obra mais os encargos do pessoal que está operando, que está colocando a mão na massa, que está dentro da indústria, dentro do processo produtivo. Eu sei quem são, então eu sei quanto essa folha me custa. Então eu também venho e lanço o valor dessa folha. Aqui está a folha mais encargos. Ok? Matéria-prima consumida. Olha, pessoal, que interessante. Para eu ter faturado R$ 100.000, eu tive que consumir 43 mil de matéria-prima, o que me representou 43% do meu faturamento. Ou seja, de tudo que eu faturei, só de custo de matéria-prima me representa 43%. Isso é bom ou isso é ruim? Nós vamos entender isso mais para baixo. Tá? Insumos. Eu precisei utilizar insumos ali diversos no meu processo produtivo, mais R$ 1.700 de insumos que eu tive que agregar no meu processo produtivo, sempre lembrando que é para chegar no meu faturamento de 100 mil. Devolução de venda. Se eu tive alguma devolução de venda no mês de janeiro, algum cliente devolveu por algum erro interno, alguma falha do processo, algum produto que saiu com alguma deficiência, isso para mim é prejuízo. Eu tenho que contabilizar essa devolução. Preciso entender quanto que gerou de devolução. Até para eu ter um indicador para saber o que está acontecendo na minha fábrica ou no meu processo produtivo. Ok? Comissões sobre venda, pessoal. Por que ela é variável? Porque ela também vai variar de acordo com a minha venda. Para eu ter vendido R$ 100.000, eu estou pagando aqui, nessa simulação nossa, este empresário dessa empresa, ele negociou 5% de comissão com seus vendedores. Então, para ele ter faturado, os 100 mil, ele pagou R$ 5.000 de comissão para os seus vendedores. E os fretes sobre venda, ou seja, eu vendi 100 mil e tive que distribuir. Se eu estou arcando com essa despesa, com esse frete, ele entra como um custo que, para mim, direto de produção. Então, eu considero os R$ 2.000, que representa 2%. Quando eu olho para esse grupo aqui, pessoal, esse grupo fechado, que aqui eu consigo enxergar o quanto custa o meu processo produtivo, só a minha produção. Vocês estão entendendo que riqueza de informação? Eu sei que a minha produção, ela representa, só ela, entre mão de obra, matéria-prima, insumos, devoluções, comissões, frete sobre venda, eu sei que ela representa aqui, praticamente 64% do meu faturamento. Entenderam? Aí o que nós fazemos? Nós temos a nossa receita líquida. Quando nós deduzimos os custos fixos e variáveis direto da nossa receita líquida, nós chegamos aqui na margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o resultado da operação que nós temos, é o resultado que sobra para pagar as despesas e custos fixos administrativos.
Ou seja, daqui para baixo agora, pessoal, faça chuva ou faça sol, eu tenho que pagar. Produzindo ou não produzindo, faturando ou não faturando, eu tenho que pagar essa conta. Então, quanto maior a minha margem de contribuição, mais recurso disponível eu tenho para financiar as minhas despesas e custos fixos e indiretos. Vamos entender então, nessa simulação nossa, o que nós classificamos aqui como custo ou despesa direta, fixas, indiretas. Nós temos aqui mão de obra do administrativo que custou R$ 4.000, nós temos o aluguel do nosso prédio, nós temos a energia elétrica do nosso prédio, nós temos a água, nós temos o telefone, a internet. A gente vem classificando conta a conta, pessoal. Olha que interessante. O Prolabore nós também contabilizamos, porque nós temos que entender quanto que o salário do empresário custa na operação mensal. Então, contabilizamos também o Prolabore nessa conta, ok? Aí nós colocamos aqui a mensalidade da contabilidade, os fretes sobre compra. Veja a diferença. Frete sobre compra, ele é baseado naquilo que eu compro de matéria-prima, que o meu fornecedor me entrega. O frete sobre venda é quando eu produzo, comercializo, eu revendo o meu produto, eu entrego para o meu cliente. Então, eu estou pagando para entregar para ele. Por que ele é variável, ele entra lá em cima? Porque ele só vai existir se tiver venda. Se não tiver venda, ele não existe. Ok? Então, essa é a diferença do frete sobre venda para o frete sobre compra. O que nós temos mais aqui? A diarista para fazer a limpeza da nossa empresa, o IPTU que nós reparcelamos mensalmente. Então, a soma, pessoal, da nossa despesas e custos fixos indiretos deu um total de 21.450, o que representa 21,5% da nossa receita bruta. Pois bem, então, seguindo a nossa teoria de que o resultado da margem de contribuição ela precisa arcar com essas despesas, então, se nós pegarmos aqui a margem de contribuição e deduzirmos as nossas despesas indiretas, nós chegamos no lucro operacional. O que é o lucro operacional da empresa? É o resultado que nós temos para pagar imposto de renda, se tem, contribuição social sobre lucro líquido, as despesas financeiras e a depreciação. A depreciação, nós vamos entrar depois mais para frente uma outra aula explicando, porque ela é específica para alguns segmentos, para outros não. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto sem a depreciação neste momento. Estamos trabalhando com uma DRE mais simples, mais aplicável, para vocês já começarem a utilizar no dia a dia, ok? Mas, pois bem, então o lucro operacional, ele é o lucro antes do imposto de renda, da contribuição social e das despesas financeiras, ok? Então, sobrou de lucro operacional para nós este valor de 7.650, que representa 7,7% do nosso faturamento, ok? Aí nós tivemos aqui, além dos impostos sobre venda, nós também tivemos os impostos sobre o resultado, que é o imposto de renda e a contribuição social. Na nossa simulação, a contabilidade nos informou que nós tivemos ali R$ 2.500 de geração destes impostos, que é a soma dos dois, que representou 2,5%, ok? Então, se nós pegarmos esse resultado líquido, pagarmos os impostos, pagarmos as despesas financeiras, o que compõe as despesas financeiras? Quando nós falamos de despesas bancárias, nós estamos falando de tarifas bancárias, onde nós buscamos no extrato bancário, ok? Se nós pagamos alguns juros para algum fornecedor, pagamos algum boletim em atraso e gerou juros, eu preciso informar esse valor aqui. Teve uma falha na minha operação, no meu financeiro. Se nós estamos pagando algum empréstimo mensal, alguma máquina, algum capital de giro, o valor da parcela, eu preciso informar aqui também. Eu preciso entender quanto isso me custa no mês. Porque é importante, nessa simulação nossa, só de empréstimos bancários, ele representa 4,5%. Aqui embaixo é o IOF da operação, o Imposto sobre Operação Financeira, ok? Aí, pessoal, nós chegamos no resultado final da operação, que é lucro ou prejuízo. Nessa simulação nossa, neste mês de janeiro, a empresa faturou 100 mil e teve um prejuízo de R$ 550. O que isso significa?
significa que ela fechou o mês com déficit. Ela gastou mais do que ela vendeu. Vocês entenderam? O que nos leva a crer aqui? Que alguma situação dentro dessa estrutura ela não está condizente. Ou eu estou faturando muito abaixo, ou as minhas despesas e os meus custos estão muito altos. Então, agora cabe avaliar cada segmento e entender o que é necessário ter de despesa para cada segmento. Mas eu já posso fazer uma varredura, eu já posso fazer um diagnóstico, eu consigo de imediato fazer uma análise vertical. O que é uma análise vertical? É eu olhar de cara o quanto cada conta financeira representa do meu faturamento. Vamos lá. Eu consigo mexer nos meus custos diretos? Eu consigo reduzir essa conta aqui para fazer a minha operação dar lucro? Preciso olhar. Bom, para eu reduzir a minha conta de mão de obra, eu tenho que demitir. Se eu demitir funcionários, eu vou ter mão de obra suficiente para continuar faturando meus 100 mil ou mais de 100 mil? Eu preciso fazer essa analogia. Matéria-prima, como que eu baixo matéria-prima? Eu preciso baixar preço de compra. Eu preciso baixar meu custo dos meus insumos, da minha matéria-prima. Eu preciso negociar com o meu fornecedor. Eu preciso gerar concorrência com os meus fornecedores para baixar esse custo. Quanto mais eu baixo esse custo aqui, quanto mais diminui esse percentual com relação ao faturamento, maior é minha margem de contribuição, o que impacta diretamente no meu resultado. Né? Eu consigo baixar a comissão? Isso aqui é muito questionável. É muito complicado você chegar para um vendedor e falar assim, eu preciso baixar o teu comissionamento porque está muito alto. Ou seja, você acaba desmotivando a sua equipe comercial. Né? O que era ruim pode ficar pior. Eles podem começar a entregar menos do que 100 mil por mês. Né? Então, sim, tem que avaliar aqui neste caso o que eu consigo baixar. Quando tratamos de custo direto, é mais complicado a gente mexer. Agora, nós temos margem para mexer aonde? Nos custos ou despesas fixas indiretas. Aqui você pode cortar. Eu posso negociar um aluguel? Posso negociar um aluguel. Eu posso tentar negociar uma baixa do meu aluguel, eu posso tentar, de repente, avaliar ir para um prédio mais barato. Né? Eu posso avaliar, otimizar a minha mão de obra interna. Eu posso, então, de repente, eu posso demitir uma pessoa e posso otimizar o trabalho entre outras pessoas aqui também. Né? Então, eu posso olhar para o meu Prolabore? Posso. Poxa, será que eu posso dar uma reduzida no meu Prolabore até eu estabilizar de novo a minha operação, até transformar a minha operação novamente em uma operação rentável? Então, tudo isso aqui, tudo que nós falamos de despesas fixas, é possível a gente negociar. Olhamos para baixo aqui também, poxa vida, esses empréstimos aqui, se eu não tivesse esses empréstimos, com certeza o meu resultado aqui teria sido positivo. Será que eu consigo negociar com o banco? Estender esse empréstimo a longo prazo, tirar do curto e jogar para o longo prazo? Então, pessoal, a DRE ela te traz várias analogias do que está acontecendo, mas uma coisa é muito certo. Se nós criarmos o hábito de todos os meses trabalhar com a DRE de forma negativa, o impacto dela vai ser no seu caixa. O que significa isso? Que eu gasto mais do que eu arrecado. Então, o reflexo disso vai ser lá no momento que eu vou pagar e receber. Eu sempre vou receber menos do meu fornecedor e vou ter sempre que pagar mais aos meus fornecedores. Recebo menos do cliente e pago mais a fornecedor. Ou seja, porque a minha operação ela está me dizendo que ela não está lucrativa. O que é o primeiro ponto? É ter essa informação em mãos e fazer uma analogia de conta por conta. Entender o que eu posso enxugar para fazer a minha operação ficar rentável. Segundo ponto, que estratégia comercial eu posso utilizar para elevar o meu faturamento? Porque se eu elevo o meu faturamento com essa estrutura de gasto, eu também começo a ter um resultado. O que não está condizente aqui é o que eu gasto para um faturamento de 100 mil reais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a importância, a riqueza de ter uma DRE todos os meses? Todos os meses você poder olhar quanto você gastou, quanto te custou para chegar naquele faturamento? É importante demais. E o contrário é verdadeiro. Se a nossa DRE ela começar a dar lucro, se ela for lucrativa, por vários meses eu começo a ter uma disponibilidade de caixa maior. Entenderam? Então, pessoal, nessa primeira aula eu só queria mostrar essa estrutura para vocês. Tá? Num próximo momento,
nós vamos estar gerando, no próximo treinamento, nós vamos montar o mês de fevereiro juntos e vamos fazer um comparativo entre um mês e outro. Aí nós vamos fazer uma análise horizontal e vertical novamente, para ver o que melhorou, o que piorou. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Tentei transparecer da maneira mais simples possível para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, mas é primordial para o negócio de vocês, todos os meses. Ok? Forte abraço!